O milionário barbeiro chora ao descobrir que o mendigo negro era seu amigo de infância. Naquela manhã ensolarada, Rafael, o barbeiro mais famoso da cidade, estava sentado em sua luxuosa cadeira de couro, cercado por tesouras brilhantes e produtos de beleza caros. As mãos dele, moldadas pela experiência e pela riqueza, criavam um contraste com o vazio que ele sentia por dentro. Os aplausos dos clientes que entravam na sua barbearia como se fosse um espetáculo não podiam preencher a lacuna causada pela distância das suas raízes humildes. Enquanto a cidade pulsava com a agitação dos negócios e das compras, Rafael decidiu dar uma volta. Ele sempre se surpreendia com a desigualdade que o cercava. O cheiro do pão quente misturava-se a notas de desespero daqueles que vagavam pelas ruas. Mas ele tentava não olhar. No fundo, o medo de confrontar sua própria origem o aprisionava. Subitamente, a realidade lhe bateu forte no peito. Rafael avistou Lucas. O mesmo Lucas que havia com Par. Pensou. As memórias de sua infância invadiram sua mente como um turbilhão. Seus desenhos de grandes cidades, planos de um futuro grandioso. Mas nunca adeus à amizade que parecia ter deixado para trás. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele se aproximava de Lucas, como se a gravidade do reencontro o puxasse para baixo. Rafael? A voz de Lucas foi um eco distante, mas a dor nela era palpável. Você se esqueceu de mim? A vergonha consumiu Rafael. Ele sentiu o peso do sucesso que havia conquistado aos trancos e barrancos. Uma riqueza construída em cima do que parecia ser uma traição às suas origens. Lucas sabia mais do que Rafael podia imaginar. Sabia dos momentos em que o barbeiro tentava esconder seus erros e os segredos que poderiam desmoronar todo o seu império. Eu não sabia, Rafael gaguejou, a voz embargada. O que aconteceu com você? Lucas contou uma história de dificuldades, um contraste gritante à vida luxuosa de Rafael. Mas havia algo mais no olhar, algo que Rafael não conseguia identificar. Um segredo. Como se Lucas guardasse informações que poderiam custar a Rafael muito mais do que dinheiro. A tensão aumentava a cada segundo, alimentada pela presença de Hadrian, um rival de negócios que observava a cena de longe, com um sorriso malicioso nos lábios. Olha, amigo, Lucas disse. Não se engane, o que você construiu pode desmoronar, e eu sou a única pessoa que pode te ajudar, ou te derrubar. Rafael sentiu um frio na barriga. Os muros da sua vida perfeita começavam a ruir. Ele se viu em um dilema angustiante. Resgatar Lucas, enfrentar demônios do passado e, quem sabe, restaurar uma amizade que talvez nunca tivesse morrido? Ou deixar tudo como estava, mantendo seu império intacto, ainda que isso significasse ignorar a dor de um amigo. A cada pergunta que surgia, uma nova camada de mistério envolvia a situação. Que segredos Lucas esconde? Rafael se questionou, sem saber que esse reencontro mudaria seu destino para sempre. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael ficou paralisado. A carga emocional era sufocante. Lucas, seu amigo de infância, o encarava com um olhar que misturava dor e raiva. A cidade ao redor parecia desvanecer, e tudo o que restava era aquele momento tenso entre eles. O desejo de ajudar Lucas,
lutava contra o medo das consequências. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Lucas hesitou. Pareceu medir cada palavra. Até que, de repente, um grito cortou o ar. Pare! Não se aproxime dele. Uma mulher apareceu do nada, com um olhar fixo em Rafael, como se fosse um animal acuado. Ela estava suada e disfarçada na multidão, mas a fúria em seu rosto era inconfundível. Todos se viraram na direção do barulho. O clima tenso ganhou novas camadas. Rafael sentiu o olhar de Hadrian, o rival, se intensificar. Um sorriso torto, tingido de divertimento. Quem é você? Lucas se virou, confuso. Eu sou Dorinha, ela gritou, os olhos brilhando de revolta. E você, Rafael, sabia que ele estava aqui? O semblante de Rafael escureceu. Eu não sabia. Não sabia de nada. Ele não sabia como explicar que a cobiça tinha moldado sua vida e o afastado de Lucas. Dorinha cruzou os braços, desafiadora. Você nunca se importou. Sempre ignorou os que precisavam de você. Conta a verdade, Lucas. Rafael seguiu, em um impulso, ainda meio perdido. O que estava acontecendo? O que ela queria dizer com isso? Eu não queria que você soubesse assim, Lucas murmurou, a voz quebrada. Soube de uma boa nova. Dorinha lançou uma frase rápida, como uma flecha. Lucas está doente. E é sua culpa. A revelação bateu como um soco. Rafael olhou para Lucas. Seu coração disparou. Doente? Como assim? Lucas desviou o olhar. Eu nunca quis que você soubesse, ele disse, a voz embargada. É isso? Dorinha cortou. Você e seu dinheiro, seu império, tentando esquecer de onde veio. Mas quando o passado bate à porta, não adianta ignorar. Ele acabou de perder tudo. Não, Lucas, o que você quer dizer? A súbita empatia que Rafael sentia por Lucas agora se misturava com um frio na barriga. Como você perdeu tudo? Uma expressão de desespero cruzou o rosto de Lucas, e ele finalmente revelou. Fui diagnosticado com um câncer e não tenho como pagar o tratamento. E você? Você é o único que pode me ajudar, Rafael. Você sabe disso. A atmosfera se tornara opressiva. Rafael se sentiu como se um peso imenso tivesse caído sobre seus ombros. Hadrian se aproximou, sorrindo e se deliciando com a cena. E se isso se espalhar? Ele questionou, como se estivesse se divertindo com a tragédia. A cidade não perdoa. Você pode perder tudo, barbeiro. Rafael ficou em choque, incapaz de processar tudo. O que você quer dizer com que eu sou o único que pode te ajudar? Ele se sentia perdido. A verdade o esmagava e a pressão aumentava. Você pode me ajudar? Lucas insistiu, a voz quase um sussurro. Mas você precisará decidir se vai deixar seu passado bater à sua porta ou se vai continuar ignorando tudo. O público em volta murmurava. A tensão elétrica. Rafael olhava para Lucas e depois para Dorinha. Ele sabia que a resposta não era simples. Aquela reviravolta havia mudado tudo. O imponente barbeiro se viu diante do abismo das suas escolhas. Resgatar um amigo, que poderia ser sua salvação, ou deixar tudo que construiu se desmoronar. E o que mais estava em jogo, que talvez ele ainda não soubesse? Ele olhou para o chão. O peso das decisões prendia seu coração. A única coisa que ele sabia era que seu império, sua riqueza, estavam prestes a ser testados como nunca. E uma pergunta ecoava em sua mente.
até onde ele iria para recuperar Lucas. Essa não era apenas uma escolha, era um divisor de águas. Rafael respirou fundo, lutando para assimilar o peso das palavras de Lucas. O silêncio ao redor parecia gritar. A multidão ao fundo já não existia. Só havia ele, Lucas e aquela mulher, Dorinha, que trazia a verdade à tona como uma espada afiada. O que fazer? Ponto. Ele estava num impasse, um campo de batalha emocional. Você é o único que pode me ajudar, ou me ignorar. Lucas repetiu, a voz tremendo. Rafael queria gritar, pegar Lucas pelos ombros e sacudi-lo, mas algo o impediu. Um ruído estrondoso cortou o ar, como um trovão repentino. Todos se viraram, incluindo Rafael e Lucas. Uma explosão de dor e confusão. O vidro da barbearia que ficava logo ao lado estourou, e fragmentos brilhantes voaram pela calçada. O que era aquilo? A massa de pessoas gritou e correu, alguns caindo, outros tentando se proteger. Rafael! Lucas gritou, puxando o barbeiro para trás, mas o empurra-empurra fez com que ele escorregasse e caísse no chão. A mente de Rafael girava. Ele conseguiu se levantar rapidamente, mas o caos se instaurou. Hadrian, com um sorriso maligno, desapareceu na pressa da multidão, como uma sombra. O que foi isso? Dorinha estava pálida, o olhar fixo numa direção. Rafael a seguiu. O que ele viu deixou paralisado. Um carro preto, uma marca registrada, aquela que pertencia a Hadrian, acelerava em direção a eles. Um grito, o som de motor rugindo. Ele viu a ira nos olhos de Lucas. Socorro! Uma chamada desesperada que reverberou na mente de Rafael. Com um impulso, ele se lançou a Lucas, o empurrando para o lado. O carro passou veloz, mas um impacto surdo ecoou nas proximidades. Rafael não conseguia ver. Não sabia se Lucas estava são ou se tudo tinha terminado em tragédia. Quando a poeira assentou, ele ergueu a cabeça e olhou ao redor. Uma cena apocalíptica. Pessoas chorando, gritando, e o som do sirene da polícia se aproximando ao fundo. Mas não era isso que o preocupava. A única coisa que ele queria era Lucas. Lucas, onde você está? O pânico fez seu coração acelerar. Ele viu o corpo de Lucas caído ao lado da calçada, e uma onda de desespero tomou conta de Rafael. Não! Não! Ele correu até o amigo. O sangue escorria do canto de sua boca e seus olhos estavam fechados. Rafael! Lucas sussurrou. A voz quase inaudível. Foi como se um pedaço do coração de Rafael tivesse sido arrancado. Você não pode ignorar agora. What was going on? Along the chaos, he had to take in the very, very bad. But then, his eyes were filled with this thing. Outra família, Ica, só tem mais na sua história, mais do que você imagina. Ele piscou, confuso. Do que você está falando? Quando você se afastou de Lucas, você fez mais do que se separar de um amigo. E se eu te contasse que a verdade sobre a sua vida pode ser um engodo? Que você não sabe quem realmente é. O coração de Rafael disparou. Os olhos dele se arregalaram. Como assim? O que você quer dizer? A ideia de que a própria identidade poderia estar em dúvida era aterrorizante. Eu posso te explicar, mas precisamos sair daqui, antes que o passado que você tem tentado ignorar apareça na sua frente novamente. Rafael olhou para Lucas. A vida dele pendia na balança. E enquanto a sirene se aproximava, uma pergunta ressoou em sua mente. Que segredos? Ele estava prestes a descobrir que o mundo não era o que parecia, e nem os laços que ele acreditava serem fortes. A verdade era uma bomba relógio prestes a explodir. E pior, ele poderia não estar preparado para as consequências de seu passado. Rafael respirou fundo, lutando para assimilar o peso das palavras de Lucas. O silêncio ao redor parecia gritar,
A multidão ao fundo já não existia. Só havia ele, Lucas, e aquela mulher, Dorinha, que trazia a verdade à tona. O que fazer? Ele estava em um impasse, um campo de batalha emocional. Você é o único que pode me ajudar ou me ignorar, Lucas repetiu, a voz tremendo. O desespero em suas palavras atingiu Rafael como um soco no estômago. Mas antes que ele pudesse responder, outro estrondo silenciou o mundo à sua volta. Um clarão intenso, seguido de um som ensurdecedor, cortou o ar. Antes que ele pudesse entender, uma enorme explosão ocorreu a poucos metros de onde estavam. O solo tremeu e os gritos da multidão ecoaram como um eco infernal. Rafael caiu de joelhos, cobrindo a cabeça, enquanto destroços voavam ao redor. Quando ele levantou a cabeça, a cena era de devastação. A barbearia, seu reino de seda e lâminas, estava em chamas. O fogo lambia os edifícios, e uma onda de calor o envolveu. Mas a atenção de Rafael estava fixada, quase hipnotizada, no que restava de Lucas, que tinha se afastado, a alguns passos, em choque. Lucas. Ponto. E aí pode ser a destabilizada. O pontos da próxima partes da minha marca hipótese. Não pode ser um atentado com o povo-ermo. Desintensa durante a noite, se ele exibiria assim presa e uma casa. Seja necessário. Gritou, correndo para ele. O olhar de Lucas, antes desesperado, agora estava fixo no céu, como se estivesse esperando algo. Rafael seguiu seu olhar e viu um desfile de fumaça se elevando do local da explosão. É ele, Lucas murmurou, seu rosto pálido. Ele voltou. Quem? O que você está falando? Rafael estava confuso, seu coração batendo forte. E então ela apareceu. Uma figura alta, vestida de preto, como se tivesse saído de um pesadelo. Seus olhos brilhavam de uma forma que Rafael não conseguia descrever. Rafael, ela chamou, a voz doce, mas com um tom cortante. Você se esqueceu de tudo. Nós prometemos que um dia voltaríamos. Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem é você? Ele olhou ao redor, o pânico se alastrando entre os curiosos que se afastavam. Dorinha estava ao lado dele, perplexa e assustada, as mãos trêmulas. Lúcia, a mulher respondeu, um sorriso enigmático nos lábios. E este é o dia que todos tememos. Você não pode fugir do que deixamos para trás. Rafael se virou para Lucas. O que está acontecendo? Você conhece ela? Lucas desviou o olhar, e Rafael podia ver a culpa nos seus olhos. Ela esteve presente em nossa infância. Lúcia e seus segredos. Segredos? Dorinha interrompeu, sua voz tremendo de indignação. Que segredos? Rafael, você não sabe, mas você esteve envolvido em algo muito maior do que imagina. Nós éramos parte de um jogo que ele controlava. Apontou para Lucas e o olhar de Rafael se escureceu. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de uma forma que o aterrorizava. Você mentiu para mim, Rafael gritou, a dor transbordando. Você me deixou na escuridão. Antes que Lucas pudesse se defender, a multidão começou a se agitar novamente. Uma sirene se aproximava, mas a atenção de todos estava capturada pela figura de Lúcia. Ela parecia invocar algo, uma energia que ninguém conseguia ignorar. O que Rafael temia mais estava prestes a acontecer. E agora, Lúcia continuou. Vocês terão que escolher, encarar o que realmente são ou continuar como marionetes. O que estamos passando aqui é só o começo.
E você, Rafael, terá que decidir. O passado não é algo que você pode ignorar. Ele vai voltar. E você não pode parar. Não pode fugir. Você vai se lembrar. O pânico tomou conta de Rafael. Ele olhou para Lucas, para o olhar de dor e arrependimento, e para a mulher misteriosa que ameaçava tudo que ele conhecia. Com essas palavras, a verdade que pairava acima deles parecia ser uma sombra muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Até onde ele iria para descobrir quem realmente era e o que mais estava em jogo? A única certeza que ele tinha era que a vida como conhecia estava prestes a mudar completamente, e ele estava à beira de um abismo que o atraía, insistentemente. Rafael respirou fundo, lutando para assimilar o peso das palavras de Lucas. O silêncio ao redor parecia gritar. A multidão ao fundo já não existia. Só havia ele, Lucas e aquela mulher, Dorinha, que trazia a verdade à tona. O que fazer? Ele estava em um impasse, um campo de batalha emocional. Você é o único que pode me ajudar, ou me ignorar, Lucas repetiu, a voz tremendo. O desespero em suas palavras atingiu Rafael como um soco no estômago. Mas antes que ele pudesse responder, outro estrondo silenciou o mundo à sua volta. Um clarão intenso, seguido de um som ensurdecedor, cortou o ar. Uma enorme explosão ocorreu a poucos metros de onde estavam. O solo tremeu e os gritos da multidão ecoaram como um eco infernal. Rafael caiu de joelhos, cobrindo a cabeça, enquanto destroços voavam ao redor. Quando ele levantou a cabeça, a cena era de devastação. A barbearia, seu reino de seda e lâminas, estava em chamas. O fogo lambia os edifícios e uma onda de calor o envolveu. Mas a atenção de Rafael estava fixada, quase hipnotizada no que restava de Lucas, que tinha se afastado a alguns passos em choque. Lucas! Gritou, correndo para ele. O olhar de Lucas, antes desesperado, agora estava fixo no céu, como se estivesse esperando algo. Rafael seguiu seu olhar e viu um desfile de fumaça se elevando do local da explosão. É ele, Lucas murmurou, seu rosto pálido. Ele voltou. Quem? O que você está falando? Rafael estava confuso, seu coração batendo forte. E então, ela apareceu. Uma figura alta, vestida de preto, como se tivesse saído de um pesadelo. Seus olhos brilhavam de uma forma que Rafael não conseguia descrever. Rafael, ela chamou, a voz doce, mas com um tom cortante. Você se esqueceu de tudo. Nós prometemos que um dia voltaríamos. Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem é você? Ele olhou ao redor, o pânico se alastrando entre os curiosos que se afastavam. Dorinha estava ao lado dele, perplexa e assustada, as mãos trêmulas. Lúcia, a mulher respondeu, um sorriso enigmático nos lábios. E este é o dia que todos tememos. Você não pode fugir do que deixamos para trás. Rafael se virou para Lucas. O que está acontecendo? Você conhece ela. Lucas desviou o olhar, e Rafael podia ver a culpa nos seus olhos. Ela esteve presente em nossa infância. Lúcia e seus segredos. Segredos? Dorinha interrompeu, sua voz tremendo de indignação. Que segredos? Rafael, você não sabe, mas você esteve envolvido em algo muito maior do que imagina. Nós éramos parte de um jogo que ele controlava. Lúcia apontou para Lucas e o olhar de Rafael se escureceu. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de uma forma que o aterrorizava. Você mentiu para mim. Rafael gritou, a dor transbordando. Você me deixou na escuridão.
Antes que Lucas pudesse se defender, a multidão começou a se agitar novamente. Uma sirene se aproximava, mas a atenção de todos estava capturada pela figura de Lúcia. Ela parecia invocar algo, uma energia que ninguém conseguia ignorar. O que Rafael temia mais estava prestes a acontecer. E agora, Lúcia continuou, vocês terão que escolher encarar o que realmente são ou continuar como marionetes. O que estamos passando aqui é só o começo. E você, Rafael, terá que decidir. O passado não é algo que você pode ignorar. Ele vai voltar. E você não pode parar. Não pode fugir. Você vai se lembrar. O pânico tomou conta de Rafael. Ele olhou para Lucas, para o olhar de dor e arrependimento, e para a mulher misteriosa que ameaçava tudo o que ele conhecia. Com essas palavras, a verdade que pairava acima deles parecia ser uma sombra muito maior do que ele jamais poderia imaginar. E tem mais, Lúcia disse, seu tom mudando abruptamente. Você, apontando para Rafael, não é quem você pensa que é. As palavras dela cortaram como uma faca. O chão sob seus pés parecia desmoronar. O que você está dizendo? A incredulidade tomou conta dele. Você foi escolhido, Lúcia continuou, para fazer parte de algo maior. Sua vida, seu sucesso, tudo foi orquestrado por nós. E você não sabe? Você não é apenas um barbeiro. Você é um dos herdeiros do poder que controlamos. Uma onda de choque percorreu o corpo de Rafael. Herdeiro? Poder? Do que você está falando? Você não é apenas Rafael, o barbeiro de sucesso. Você é Rafael, o herdeiro de uma linhagem que foi esquecida, apagada dos registros. Em cada corte, cada sorriso que você oferece, há um legado ancestral esperando para ressurgir. A multidão, agora paralisada, só observava, aterrorizada. A tensão era palpável. Rafael olhou para Lucas, seu amigo, que parecia tão perdido quanto ele. Você sabia disso? Eu não podia simplesmente contar. Não ia acreditar, Rafael. Eu só queria te proteger. O que havia acontecido? Era tudo um jogo? E as lembranças de sua infância? Isso não faz sentido. Faz todo sentido, se você realmente olhar. Lúcia disse, a calma em sua voz contrastando com o caos ao redor. Agora, você precisa se decidir. O que vai fazer? Permanecer aqui, preso nesse mundo, ou aceitar quem você realmente é? Rafael estava à beira do desespero. Ele olhou para a barbearia em chamas, para Lucas, para Dorinha e, finalmente, para Lúcia. A confusão era esmagadora, e a pressão do passado apertava seu peito. E se eu não quiser ser quem você diz que sou? A incerteza regeria a resposta dele, mas a pergunta ecoava. Até onde ele iria para descobrir a verdade? E o que exatamente estava em jogo? Rafael respirou fundo, lutando para assimilar o peso das palavras de Lucas. O silêncio ao redor parecia gritar. A multidão ao fundo já não existia. Só havia ele, Lucas e aquela mulher, Dorinha, que trazia a verdade à tona. O que fazer? Ele estava em um impasse. Você é o único que pode me ajudar, ou me ignorar. Lucas repetiu, a voz tremendo. O desespero em suas palavras atingiu Rafael como um soco no estômago. Mas antes que ele pudesse responder, outro estrondo silenciou o mundo à sua volta. Um clarão intenso, seguido de um som ensurdecedor, cortou o ar. Uma enorme explosão ocorreu a poucos metros de onde estavam. O solo tremeu e os gritos da multidão ecoaram
como um eco infernal. Rafael caiu de joelhos, cobrindo a cabeça, enquanto destroços voavam ao redor. Quando ele levantou a cabeça, a cena era de devastação. A barbearia, seu reino de seda e lâminas, estava em chamas. O fogo lambia os edifícios, e uma onda de calor o envolveu. Mas a atenção de Rafael estava fixada, quase hipnotizada, no que restava de Lucas, que tinha se afastado a alguns passos, em choque. "Lucas!" gritou, correndo para ele. O olhar de Lucas, antes desesperado, agora estava fixo no céu, como se estivesse esperando algo. Rafael seguiu seu olhar e viu um desfile de fumaça se elevando do local da explosão. "É ele", Lucas murmurou, seu rosto pálido. Ele voltou. "Quem? O que você está falando?" Rafael estava confuso, seu coração batendo forte. E então ela apareceu. Uma figura alta, vestida de preto, como se tivesse saído de um pesadelo. Seus olhos brilhavam de uma forma que Rafael não conseguia descrever. "Rafael!" ela chamou, a voz doce, mas com um tom cortante. "Você se esqueceu de tudo. Nós prometemos que um dia voltaríamos." Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. "Quem é você?" Ele olhou ao redor, o pânico se alastrando entre os curiosos que se afastavam. Dorinha estava ao lado dele, perplexa e assustada, as mãos trêmulas. "Lúcia", a mulher respondeu, um sorriso enigmático nos lábios. "E este é o dia que todos tememos. Você não pode fugir do que deixamos para trás." Rafael se virou para Lucas. "O que está acontecendo? Você conhece ela?" Lucas desviou o olhar, e Rafael podia ver a culpa nos seus olhos. Ela esteve presente em nossa infância. Lúcia e seus segredos." "Segredos?" Dorinha interrompeu, sua voz tremendo de indignação. "Que segredos?" "Rafael, você não sabe, mas você esteve envolvido em algo muito maior do que imagina. Nós éramos parte de um jogo que ele controlava." Lúcia apontou para Lucas, e o olhar de Rafael se escureceu. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de uma forma que o aterrorizava. "Você mentiu para mim!" Rafael gritou, a dor transbordando. "Você me deixou na escuridão!" Antes que Lucas pudesse se defender, a multidão começou a se agitar novamente. Uma sirene se aproximava, mas a atenção de todos estava capturada pela figura de Lúcia. Ela parecia invocar algo, uma energia que ninguém conseguia ignorar. "E agora", Lúcia continuou, "vocês terão que escolher, encarar o que realmente são ou continuar como marionetes. O que estamos passando aqui é só o começo. E você, Rafael, terá que decidir. O passado não é algo que você pode ignorar. Ele vai voltar, e você não pode parar, não pode fugir. Você vai se lembrar." O pânico tomou conta de Rafael. Ele olhou para Lucas, para o olhar de dor e arrependimento, e para a mulher misteriosa que ameaçava tudo o que ele conhecia. Com essas palavras, a verdade que pairava acima deles parecia ser uma sombra muito maior do que ele jamais poderia imaginar. E então, num ato repentino, Lúcia se aproximou e tocou o braço de Rafael. Um choque percorreu seu corpo, e imagens começaram a dançar diante de seus olhos. Memórias de uma infância que ele não recordava. Vislumbres de momentos com Lucas e outra pessoa. Uma terceira garota de cabelos longos e olhos brilhantes. Uma sensação de amor e perda. Ela se foi. Rafael murmurou, o coração apertando. "Quem é ela?" "Você a conhece bem." Lúcia respondeu, seu tom sério. "Ela era a chave. A única razão de tudo o que aconteceu. E o seu verdadeiro legado não é apenas dinheiro ou fama, mas um nome que você não pode esquecer."
Que nome? Rafael indagou, a ansiedade crescendo. Victoria, Lúcia disse. E aquelas palavras cortaram o ar como um raio. Você a perdeu em um acidente, Rafael. Tudo começou ali. Lucas ficou branco, seus olhos arregalados. O quê? Não pode ser. Sim, Lúcia afirmou, firme. Ela estava com você, em uma viagem, antes de tudo mudar. Você não se lembra daquelas últimas palavras dela. Se você me deixar, tudo vai desmoronar. Estava tentando te avisar. Rafael sentiu o mundo desabar ao seu redor. As memórias que ele tentara suprimir começaram a emergir, como se surgissem de uma névoa densa. Aquela viagem, aquele dia fatídico, ele sentiu o calor do desespero se alastrar, e ao perceber isso, uma nova verdade se desenrolou em sua mente. Seu sucesso, sua vida, estava tudo entrelaçado a um passado que ele nunca deveria ter ignorado. Então tudo isso é por causa dela? Rafael perguntou com a voz trêmula. Minha amizade com Lucas, a barbearia, tudo? O seu legado é procurar pela verdade, Rafael. Lúcia respondeu, sua voz ecoando na confusão crescente. Agora você precisa decidir. Está disposto a enfrentar isso ou vai deixar tudo se consumir em chamas? O olhar de Rafael dividia-se entre Lucas e Lúcia, a pressão aumentando. O passado que ele tentara esconder estava se revelando, e ele sabia que não poderia fugir. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. A identidade de Lúcia começou a se transformar diante dele. Sua figura, antes enigmática, agora parecia mais familiar. Lúcia, espera. Rafael articulou, o nó na garganta crescendo. Quando ele olhou novamente para ela, um reconhecimento o atingiu em cheio. O que você quer dizer com isso? Logicamente, ele já sabia que iria se surpreender. Mas o que isso significava? Rafael não conseguia processar o que realmente estava em jogo. Até onde ele iria para proteger quem amava e desvendar segredos ainda mais obscuros. Essa nova revelação implodia o que considerava real, e sua vida nunca mais seria a mesma. Rafael piscou, tentando processar tudo o que Lúcia acabara de revelar. O chão abaixo dele parecia tremer, como se o mundo ao seu redor estivesse se desmoronando sob uma avalanche de verdades não ditas. O que Lúcia sugerira era uma bomba. Ele era mais do que pensava, e isso estava claro na expressão de dor nos olhos de Lucas. Se você não quer ser quem diz que é, o que fará agora? Lúcia desafiou, seus olhos ardendo com uma intensidade que fazia Rafael sentir um frio na espinha. Algo na maneira como ela falava clamava por resposta. Mas o que ele poderia dizer? A cada instante, a pressão aumentava, e o passado começava a mostrar suas garras. Não posso, Rafael murmurou, olhando para Lucas. Não posso lidar com isso. Lucas deu um passo à frente, a preocupação estampada no rosto. Rafael, precisamos descobrir a verdade. Você não pode voltar a ignorar quem você é. Não depois de tudo. Mas antes que pudesse retomar o controle da situação, um grito ecoou pela rua. Era um som agudo, de desespero. Rafael virou-se rapidamente e a cena se transformou em um pesadelo. Uma criança, com os olhos arregalados de terror, corria em direção a eles, seu pequeno corpo trêmulo. Logo atrás dela, 2 homens encapuzados perseguiam, ameaçando com armas. Ajuda! Eles vão me pegar! A criança chorava. O pânico era real. O coração de Rafael disparou. A cena desafiante na sua mente, enquanto ele olhava para Lúcia. Rafael, a escolha é sua. Lúcia gritou, sua voz cortante. Sem pensar, Rafael deu um passo à frente. Não se preocupe, vou te ajudar. Ele gritou para a criança, mas os bandidos estavam se aproximando rapidamente. A adrenalina
disparou. Lucas, por sua vez, estava em estado de choque, atordoado pela cena. Rafael não podia deixar que a criança fosse pega. Ele procurou algo, qualquer coisa, para atacá-los. Seu olhar encontrou uma barra de metal entre os destroços de uma loja perto da barbearia. Ele correu, pegou a barra e a levantou. "Fiquem longe dela!" ele gritou, sentindo a raiva borbulhar dentro de si. Os homens enfrentaram Rafael, rindo com desdém. "Você acha que pode nos parar, barbeiro?" Um deles zombou, mas o que fez Rafael hesitar foi o olhar de Lúcia. Ela tinha uma expressão nascida do conhecimento, algo que lhe dizia o que estava por vir. Com um golpe rápido, Rafael avançou, tentando intimidar os homens. Mas uma explosão repentina cortou a cena. O chão tremeu de novo, só que agora uma onda de fumaça irrompeu da barbearia. Destroços voaram, e as chamas saltaram, dançando como monstros vorazes. O calor se intensificaram. O que estava acontecendo? Os homens, distraídos pela cena, recuaram, e Rafael aproveitou. Ele saiu correndo, puxando a criança para longe. Mas enquanto se movia, um grito profundo reverberou atrás dele. "Rafael! Lúcia!" Ele virou-se rápido. Ela estava sendo arrastada por um dos homens. Desespero inundou seu peito. "Rafael, ajude-me!" Não. Nesse instante, tudo parou. A imagem de Lúcia sendo puxada como se fosse um fardo quebrava seu coração. Mas, mais do que isso, o que ele viu na expressão dela antes de ser arrastada era algo que o fez gelá-la: medo e reconhecimento. A revelação desmoronou como uma torre em ruínas quando Lúcia gritou: "É hora de você confrontar o que somos." Uma onda de confusão e dor atravessou Rafael. O que aquela frase significava? O que ela estava realmente dizendo? O passado, com todas as suas reviravoltas, estava se desenrolando diante dele, e não havia como escapar. Num instante, o que parecia uma luta entre bem e mal tomou uma nova dimensão. Ele estava no centro de um jogo maior, puxado em direções que ele nunca imaginou. Enquanto olhava para Lúcia, desaparecendo em meio à confusão, uma sombra de entendimento começou a se formar em sua mente. Mas o que isso realmente significava para ele? Dias de mistérios estavam se desenrolando, e agora a verdade estava mais emaranhada do que nunca. Agora, a luta não era apenas por Lucas ou aquela criança. Era sobre sua própria identidade. Ele precisava decidir: entrar de cabeça na escuridão ou encontrar uma maneira de acender a luz. A batalha estava longe de acabar, e ele poderia perder mais do que jamais imaginou. E o que mais estava escondido nessa revelação perturbadora? Essa era a nova pergunta que ecoava enquanto a fumaça subia ao céu, envolvendo o futuro que ele agora estava sendo forçado a enfrentar. Rafael piscou, tentando processar tudo o que Lúcia acabara de revelar. O chão abaixo dele parecia tremer, como se o mundo ao seu redor estivesse se desmoronando sob uma avalanche de verdades não ditas. O que Lúcia sugerira era uma bomba. Ele era mais do que pensava. E isso estava claro na expressão de dor nos olhos de Lucas. "Se você não quer ser quem diz que é, o que fará agora?" Lúcia desafiou, seus olhos ardendo com... A cada instante, a pressão aumentava, e o passado começava a mostrar suas garras. "Não posso," Rafael murmurou, olhando para Lucas. "Não posso lidar com isso." Lucas deu um passo à frente, a preocupação estampada no rosto. "Rafael, precisamos descobrir a verdade.
Você não pode voltar a ignorar quem você é. Não depois de tudo. Mas antes que pudesse retomar o controle da situação, um grito ecoou pela rua. Era um som agudo, de desespero. Rafael virou-se rapidamente e a cena se transformou em um pesadelo. Uma criança, com os olhos arregalados de terror, corria em direção a eles, seu pequeno corpo trêmulo. Logo atrás dela, 2 homens encapuzados perseguiam, ameaçando com armas. Ajuda! Eles vão me pegar! A criança chorava. O pânico era real. O coração de Rafael disparou, a cena desafiante na sua mente enquanto ele olhava para Lúcia. Rafael, a escolha é sua! Lúcia gritou, sua voz cortante. Sem pensar, Rafael deu um passo à frente. Não se preocupe, vou te ajudar. Ele gritou para a criança. Mas os bandidos estavam se aproximando rapidamente. A adrenalina disparou. Lucas, por sua vez, estava em estado de choque, atordoado pela cena. Rafael não podia deixar que a criança fosse pega. Ele procurou algo, qualquer coisa para atacá-los. Seu olhar encontrou uma barra de metal entre os destroços de uma loja perto da barbearia. Ele correu, pegou a barra e a levantou. Fiquem longe! Ele gritou, sentindo a raiva borbulhar dentro de si. Os homens enfrentaram Rafael, rindo com desdém. Você acha que pode nos parar, barbeiro? Um deles zombou. Mas o que fez Rafael hesitar foi o olhar de Lúcia. Ela tinha uma expressão nascida do conhecimento, algo que lhe dizia o que estava por vir. Com um golpe rápido, Rafael avançou, tentando intimidar os homens. Mas uma explosão repentina cortou a cena. O chão tremeu de novo, só que agora uma onda de fumaça irrompeu da barbearia. Destroços voaram, e as chamas saltaram dançando como monstros vorazes. O calor e o calor se intensificaram. O que estava acontecendo? Os homens, distraídos pela cena, recuaram, e Rafael aproveitou. Ele saiu correndo, puxando a criança para longe. Mas, enquanto se movia, um grito profundo reverberou atrás dele. Rafael! Lúcia! Ele virou-se rápido. Ela estava sendo arrastada por um dos homens. Desespero inundou seu peito. Rafael, ajude-me! Não! Nesse instante, tudo parou. A imagem de Lúcia sendo puxada como se fosse um fardo quebrava seu coração. Mas mais do que isso, o que ele viu na expressão dela antes de ser arrastada era algo que o fez gelá-la. Medo e reconhecimento. A revelação desmoronou como uma torre em ruínas quando Lúcia gritou: Vá! É hora de você confrontar o que somos. Uma onda de confusão e dor atravessou Rafael. O que aquela frase significava? O que ela estava realmente dizendo? O passado, com todas as suas reviravoltas, estava se desenrolando diante dele, e não havia como escapar. Num instante, o que parecia uma luta entre bem e mal tomou uma nova dimensão. Ele estava no centro de um jogo maior, puxado em direções que ele nunca imaginou. Enquanto olhava para Lúcia, desaparecendo em meio à confusão, uma sombra de entendimento começou a se formar em sua mente. Mas o que isso realmente significava para ele? Mas antes que pudesse processar, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Lúcia, enquanto era puxada, desceu o capuz, e uma devastadora verdade foi revelada. Seu rosto era o mesmo da criança que corria ali. Eu sou a sua irmã. A declaração pairou no ar como uma bomba. Rafael ficou paralisado, a mente girando. Ele já não sabia mais o que era real. As peças começaram a se encaixar em sua cabeça. A dor no rosto de Lucas. A noite em que ele perdera a memória. Tudo começava a se conectar, e uma nova pergunta surgia em sua mente.
o que havia acontecido com a família deles todo esse tempo. Mas a confusão era grande. Ele olhou para a criança que estava com medo, que também carregava os traços de Lúcia. Como? Como isso é possível? Ele gaguejou, o mundo desmoronando mais uma vez. Escolhe, Rafael. A voz de Lúcia cortou o ar. Você tem que decidir quem você quer ser de uma vez por todas. O que importa agora é o que você vai fazer. Com isso, o caos ao redor explodiu em gritos e tiros, mas no coração da tempestade, o que Rafael realmente precisava saber era até onde ele iria para resgatar sua irmã do passado que nunca soube que existia. Essa não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas pela verdade sobre si mesmo. E ele estava prestes a descobrir que o legado que carregava era muito mais pesado do que pensava. Rafael piscou, tentando processar tudo o que Lúcia acabara de revelar. O chão abaixo dele parecia tremer, como se o mundo ao seu redor estivesse se desmoronando sob uma avalanche de verdades não ditas. O que Lúcia sugerira era uma bomba. Ele era mais do que pensava. E isso estava claro na expressão de dor nos olhos de Lucas. Se você não quer ser quem diz que é, o que fará agora? Lúcia desafiou, seus olhos ardendo com uma intensidade que fazia Rafael sentir um frio na espinha. Algo na maneira como ela falava clamava por resposta, mas o que ele poderia dizer? A cada instante, a pressão aumenta. Lucas deu um passo à frente, a preocupação estampada no rosto. Rafael, precisamos descobrir a verdade. Você não pode voltar a ignorar quem você é. Não depois de tudo. Mas antes que pudesse retomar o controle da situação, um grito ecoou pela rua. Era um som agudo de desespero. Rafael virou-se rapidamente, e a cena se transformou em um pesadelo. Uma criança, com os olhos arregalados de terror, corria em direção a eles, seu pequeno corpo trêmulo. Logo atrás dela, 2 homens encapuzados perseguiam, ameaçando com armas. Ajuda! Eles vão me pegar! A criança chorava. O pânico era real. O coração de Rafael disparou. O fôlego parecia faltar. Rafael, a escolha é sua. Lúcia gritou, sua voz cortante. Sem pensar, ele deu um passo à frente. Não se preocupe, vou te ajudar, ele gritou para a criança. Mas os bandidos estavam se aproximando rapidamente. A adrenalina disparou. Lucas, por sua vez, estava em estado de choque, atordoado pela cena. O mundo estava girando e ele precisava agir. Rafael não podia deixar que a criança fosse pega. Com tudo em jogo, pegou uma barra de metal entre os destroços da barbearia e a levantou. Fiquem longe dela, ele gritou, sentindo a raiva borbulhar dentro de si. Uma explosão repentina cortou a cena. O chão tremeu de novo, e uma onda de fumaça irrompeu da barbearia em chamas. Os homens, distraídos, recuaram, e Rafael aproveitou. Ele saiu correndo, puxando a criança para longe. Mas enquanto se movia, um grito profundo reverberou atrás dele. Rafael! Lúcia. Ele virou-se rápido. Ela estava sendo arrastada por um dos homens. Desespero inundou seu peito. Rafael, ajude-me! Não! A cena se reteve no tempo, como se o universo tivesse desacelerado. Na expressão de Lúcia havia medo e reconhecimento. Era frenético e, ao mesmo tempo, devastador. A revelação desmoronou como uma torre em ruínas, quando Lúcia gritou: Vá! É hora de você confrontar o que somos. As palavras dela ecoaram como um grito de guerra. Ele se sentiu puxado em direções opostas e a confusão tomou conta. Mas antes que pudesse processar, outro som chocante cortou o ar. Um carro preto acelerou em sua direção.
o mesmo que tinha visto antes, o que pertencia a Hadrian. Rafael sentiu um frio na espinha. O impacto foi súbito e brutal. Lúcia foi jogada para longe, enquanto o carro atingia os bandidos. Um silêncio ensurdecedor pairou no ar. Rafael ficou paralisado. O caos havia sido interrompido de forma brutal e imprevisível. Mas assim que ele olhou, o impacto daquela colisão revelou algo que ninguém esperava. Do carro emergiu uma mulher, com uma expressão de fúria e desespero. Seus olhos buscavam Lúcia. "O que você fez?" Ela gritou. O cabelo dela soprou com o vento, revelando uma cicatriz na bochecha. "Você não deveria estar aqui." Lúcia respondeu, a voz cheia de choque. Rafael olhou entre as duas. Cada uma delas parecia um lado da mesma moeda, revelando um tormento que ele não entendia. A mulher então se virou para ele, e Rafael ficou paralisado. Ele reconhecimento daquele rosto. Ela era Vitória, a irmã que pensou ter perdido. O tempo parecia parar. "Vitória?" Rafael sussurrou, incrédulo. "Como é possível?" O choque enraizou sua voz. "Eu não te deixei, Rafael. Eu estive lutando para trazer você de volta." Vitória gritou, lágrimas nos olhos. "Você precisa saber a verdade." "Mas o que está acontecendo?" Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, onde as verdades eram ainda mais confusas. Era um ciclo de dor e revelações. Naquela confusão, Rafael percebeu que tudo o que achava que sabia estava prestes a desmoronar de vez. Lúcia e Vitória, as duas em suas vidas, conectadas de maneiras que ele não conseguia compreender. E entre elas, uma sombra ainda maior se desenhava. Uma questão que agora pairava no ar. O que mais estava escondido? O que significava para o futuro de Rafael a união dessas duas figuras que o ligavam ao seu passado e ao seu futuro? Essa pergunta ecoava. Ele sabia que a resposta podia mudar tudo e transformar a balança da luta cada vez mais pesada. Rafael piscou, a mente girando com a revelação. Tudo parecia um grande quebra-cabeça, mas agora ele estava prestes a entender o porquê. Em pé entre Lúcia e Vitória, seus sentimentos eram uma tempestade. O passado voltou em um flash, trazendo à tona. "Você é minha irmã." O grito de Rafael parecia ter ecoado pelas ruas em chamas. O choque nas expressões de Lucas e da multidão ao redor era palpável. Vitória, com um olhar intenso, reafirmou: "Sim, sempre estive com você, mas você não se lembrava." Um tremor percorreu a coluna de Rafael. Ele sentiu o peso da dor de anos sendo apagados de sua memória. "O que está acontecendo? O que aconteceu com a nossa família?" A voz dele era um misto de desespero e necessidade. Vitória olhou em seus olhos e Rafael viu a fragilidade, mas também uma nova determinação. "Podemos ir mais longe, Rafael. Estamos todos ligados de uma forma que você ainda não entende." Ela disse, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. O caos ao redor parecia distorcido, enquanto um fogo literal e figurativo consumia tudo. Lúcia olhou para a barbearia agora em chamas. "O que nós enfrentamos agora não é apenas sobre vocês. É muito maior do que qualquer um de nós pode imaginar." Ela gesticulou para os bandidos caídos, sem escrúpulos. Eles foram apenas os mensageiros de algo muito mais maligno. O tempo parecia desacelerar enquanto a verdade do que estava em jogo se desenrolava diante dele. Um herdeiro, uma linhagem esquecida e uma conexão com sua irmã. Ele precisava escolher, mas o que era aquele legado? "Rafael, se não agirmos agora, tudo pode acabar." Lucas cortou o silêncio, sua voz firme, mas amarga. O desejo de salvar não só sua vida, mas as vidas que ama, tornou-se uma razão poderosa. "Vamos, temos que enfrentá-los juntos."
Não tenho certeza de como. Rafael respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar. Confiar, Rafael. É isso que você precisa fazer agora. Vitória enfatizou. Ela se aproximou, e o toque dela acendeu uma chama dentro dele. Os bandidos estavam se levantando, a situação atingindo um ponto crítico. O instinto de Rafael o puxava para a frente. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por uma verdade que tinha que desafiar. Então vamos fazer isso. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas, gritou Rafael, a determinação crescendo. Com um passo à frente, ele se tornou o comando. Lucas e Vitória se juntaram a ele, fechando os olhos para o caminho próximo. Então, os três se lançaram com tudo. As mãos de Rafael seguravam a barra de metal como uma espada, um símbolo de luta e coragem. O que antes era um barbeiro, agora carregava o peso de um passado, que poderia validar seu futuro. E assim eles correram, em direção ao que estava por vir. O medo se transformou em esperança enquanto eles avançavam. O que poderia ter sido um fim, era, na verdade, fim. Um novo começo. O poder estava na união deles, e Rafael notou como cada um tinha um papel no que estava por vir. O calor das chamas refletindo em seus rostos, enquanto a batalha não prometia ser fácil. Mas agora eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. A cena mudava. No entanto, ao lado da luta visível, um mistério tão profundo começou a se desenhar. A conexão que unia Rafael, Lúcia e Vitória significava que mais verdades poderiam emergir. A cada movimento, o que mais o esperava? O eco das perguntas permanecia. O que o futuro iria demandar deles? Essa nova jornada, repleta de revelações, mal começava. E com isso, a linha entre passado e presente se tornava cada vez mais nebulosa. Agora, enquanto a fumaça se dispersava e os ecos da batalha se tornavam um distante ruído de fundo, a única certeza era que a jornada estava longe de acabar. Então, um último desafio ecoou na mente de Rafael. Como eles iriam desbravar essa nova realidade juntos? E se você ficou preso até aqui, não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esgrime o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este fim inesperado.